Programa Jesus e Luz. Oferecimento. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir as ofertas que só a loja do Ceará Materiais para Construção lhe oferece. Telhas, portas, tijolos, cimento, cal, areia, pisos de vários modelos e outros acessórios. A loja do Ceará fica na Rua Borba Gato 556, no Recreio dos Bandeirantes. E o telefone é o 3551-6589. Ceará Materiais para Construção. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Evangelho de luz, Evangelho de Evangelho, perdão, Evangelho, perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Olá a todos, seja qual for a hora que você esteja conosco, o nosso boa noite, o nosso boa tarde, o nosso bom dia, o nosso desejo sincero de que você esteja em paz com Jesus. Estamos iniciando o programa Jesus e Luz, hoje na companhia do professor Thales, que nos honra com a sua amizade, com a sua presença aqui, e vamos falar com ele sobre essa obra maravilhosa que está em sua segunda edição, Na Casa de Meu Pai Há Muitas Moradas. Professor. Olá, Donizete, tudo bem? Tudo em paz? Mais uma vez um prazer estar contigo. Tudo nosso. É uma honra estar nesse programa tão bonito, um programa espírita que tem despertado os corações, chamado as pessoas para reflexão. E agradeço também aqui a honra de estar com a Geminas, que faz um trabalho na internet muito dignificador. Que bom. Eu gostaria de iniciar lhe perguntando o que o levou a escrever esse livro. Olha, Donizete, essa pergunta até é bem, vamos dizer assim, emocionante, porque eu sempre fui de formação católica, a minha vida inteira. Eu até brinco com a minha mãe, é beata, né? Porque ela faz parte dos movimentos da Igreja Católica na cidade de Bauru, São Paulo. E sempre tive um carinho muito especial pela Igreja Católica, até hoje tenho. Temos, todos nós. Todos nós temos, que é a nossa formação base, um carinho todo especial por eles. E o que acontece? Eu e minha esposa estávamos tendo dificuldade de ter filhos. Então a gente já estava 3 anos tentando, meu pai é ginecologista, eu fiz todos os processos possíveis que deveriam ser feitos dentro da medicina dos homens, né, vamos assim dizer, né, medicina corporal, vamos assim dizer, e nada resolvia. Foi quando um dia, eu que tive meu avô, que era espírita, na cidade aqui vizinha, no sul de Minas, Monte Santo de Minas, um dia eu tive a vontade de visitar o túmulo do Chico Xavier e ao mesmo tempo ir na livraria Francisco Cândido Xavier, conversar com o filho amado do Chico, o filho adotivo, o Dr. Eurípides Humberto Gino dos Reis, e trocar algumas ideias, enfim, ter um pouquinho mais de paz, porque a gente estava agoniado com aquela questão. E lá chegando, nós vimos uma foto do médium Divaldo Franco e perguntamos para o Eurípides o que se tratava. Ele falou que era um médium muito portentoso, muito querido, muito abençoado, né, pela espiritualidade, e falou que ele estava em Salvador, exercendo um trabalho muito bonito. Olha só as coisas da vida. Um certo dia, eu que, na minha área profissional, costumo dar palestras para juízes eleitorais, em épocas de eleições, etc. Dentro da minha área, que eu escrevo na área jurídica também, na qualidade de professor também, de direito eleitoral, e eu e minha esposa eu convidei minha esposa, falei, vamos lá, vamos dar a palestra, e no intervalo vamos visitar a obra do Divaldo Franco, lá no Pau da Lima, um dos bairros mais, vamos dizer assim, violentos de Salvador, um dos bairros mais carentes e tal. Que a gente conversa com ele, a minha esposa falou, mas o que eu vou falar? Não sei nem o que eu falo pro Divaldo Franco, eu tenho até vergonha, né? Eu também tenho, eu sou católico, eu não sei nem como chegar a conversar com ele, a gente pensando que fosse um astro de TV, aquelas coisas que mais assim. E é uma pessoa extraordinária, o senhor conhece muito bem, né, Donizete? Uma pessoa simples, como devemos todos ser, conhecido no mundo inteiro, né? Uma obra de 3.000 crianças na Mansão do Caminho, uma coisa assim que todo mundo que vai lá arrepia, porque é uma coisa assim, fruto de um trabalho dele, do Nilson Pereira Franco, que também já faleceu, né, já desencarnou.
E, enfim, uma coisa muito linda. Então nós fomos lá, vimos uma palestra muito bonita do Divaldo sobre a história sobre a pecadora adúltera da Bíblia, né, atirai a primeira pedra, o maior legado que Jesus fez a favor da humanidade, né? E aí, depois dessa palestra, nós fomos esperando todo mundo ser atendido, passamos primeiro para o atendimento fraterno, vimos a palestra, esperamos todo mundo ser atendido, e o último foi eu e minha esposa. Eu tenho até uma foto que eu guardo com carinho desse encontro especial, posso até passar para o pessoal da Gemina se tiver interesse, que nós fomos conversar com o Divaldo. Falei, Divaldo, olha, eu não sei nem como chegar no senhor, não sei como é que conversa, enfim. Ele falou, não, meu filho, fica à vontade, o que está acontecendo? Aí eu expus o problema, que minha esposa estava com a questão de um endométrio que precisava crescer um pouco mais para vamos dizer assim, para manter uma gravidez, e ficava em 3 centímetros, precisava ir pelo menos para 9 centímetros, 11 centímetros para que fosse gerada uma criança. E ele falou, escreva para mim que eu vou pedir para o Dr. Bezerra de Menezes, o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, para que ele faça uma receita, alguma coisa fitoterápica, alguma coisa nesse sentido, que a gente vê o que pode estar acontecendo do ponto de vista até perispiritual, do kármico, na linguagem mais correta, lei de causa e efeito, alguma coisa nesse sentido, né? E nós ficamos radiantes, porque quando você vai para a medicina dos homens, passa por todos os estágios, com todo aquele sofrimento, Donizete, e ele chega e fala para você na sua cara, olha, a senhora não vai poder nunca ter filho. Isso é uma coisa muito cruel, sabe, Donizete? Para a mulher principalmente, né? Sofre, né? Mas aquela fé, né, que inabalável, fez a gente procurar. Aí a hora que eu estava saindo, já felicíssimo, querendo saber lá na frente onde que era o endereço da Mansão do Caminho, qual que era o CEP, como escrever, tal, etc, tal. O Divaldo nem deixou eu ir embora, ele tocou no meu ombro, fez assim, me recordo até direitinho, e falou, meu filho, espera aí que o Dr. Bezerra está aqui. Imagina isso. Como dizia o Chico, o telefone toca de lá para cá. Exatamente, mas imagina a emoção. Na situação que a gente está, você é pai, você sabe disso, o que um filho representa na vida, né? Um filho, uma filha. E aí a gente não sabia o que fazer também, já não sabia como falar com ele. Agora numa situação dessa, menos ainda, né? Ficou mais difícil. Ficou mais difícil. E aí a gente ficou lá e ele falou, peraí que eu vou psicografar. Pegou uma tirinha de papel assim, eu tenho guardado até hoje, escreveu Ephinal, E-P-H-Y-N-A-L. É um medicamento fitoterápico que aumenta a produção de vitamina E e faz então esse endométrio crescer. Você vê uma coisa simples, né? Que a medicina dos homens totalmente desconhecida. Então você vê que, imagina o conhecimento que o Dr. Bezerra tem nessa área, né? E foi o médico dos pobres, deu até o anel de formatura para ajudar a pagar. Tem um filme muito lindo feito com Carlos Vereza sobre ele. Enfim, a gente é apaixonado pelo Dr. Bezerra de Menezes, como todos nós somos, né, da área espírita. Poderia estar em esferas maiores, que nós vamos falar aqui daqui a pouco. Preferiu ficar, a Celina, mensageira de Maria, pediu para ele ir para as altas esferas, estava autorizado, ele pediu ficar para que ajudasse aqui o planeta Terra, nesse mundo de provas e expiações. Aí você vê opção, o que é o Dr. Bezerra de Menezes, né? Fora que foi um abolicionista, um deputado federal muito famoso, que combateu duramente a escravidão no Brasil, enfim, é um legado fantástico que esse homem deixou aqui, nascido no Ceará, para o Brasil inteiro. E aí o que acontece? Tomamos o medicamento, a Camila tomou, e passado mais ou menos uns 5 meses de tomando esse medicamento, totalmente natural, veio aí a criança, veio o Theo aí, e aí eu comecei, despertou em mim como se o espiritismo fosse um chamado mesmo, né? Fosse uma questão de resolver meus conflitos existenciais, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. As dúvidas que ainda existirem. Que ainda existem, né, em todos nós, tal. E aí, nesse particular, eu falei, vou agora retribuir com o que eu sei fazer de melhor, que é escrever uma obra. E escrevi uma obra e cedi todos os direitos autorais para a Mansão do Caminho, obra assistencial do Divaldo Franco, que atende 3.000 crianças mês, e que é reconhecida internacionalmente pelo trabalho de benemerência dela. E essa obra foi interessante, que eu nunca, em todas as 20 obras que eu escrevi na área jurídica, eu nunca fui chamado para uma Bienal. Essa foi a obra que eu lancei na primeira edição. Na Bienal, foi lançada na Bienal porque existia uma novela da Rede Globo na época, que chamava Escrito nas Estrelas, que a menina Clara Castanho fazia o papel de uma criança, dita numa terminologia que a gente só fala que alguns espíritas nem gostam, mas a gente fala só para diferenciar de qualidade comportamental, de índico e cristal, no caso ela era cristal, uma mediunidade avançada. E aí eu escrevi uma obra falando de crianças índico, criança cristal,
que alguns preferem chamar de crianças da nova geração, previstas por Kardec em A Gênesis, capítulo 18.27. Então está aí o motivo da obra e o DNA por trás dessa obra, que graças a Deus já está na segunda edição, com um questionário final agora aí, de 33 questões, só falando sobre o DNA dessas crianças e muitas coisas interessantes que acho que a gente vai comentar um pouquinho aqui, não é isso, Donizete? Nosso web espectador vai poder ver, o Geminas vai mostrar nesse programa, a editora, para que possa fazer a aquisição, mas eu gostaria que o senhor fizesse um comentário a respeito para aqueles que queiram adquirir lá. A Casa do Meu Pai Muitas Moradas está já na livraria Saraiva, né? Basta a pessoa clicar saraiva.com.br e clicar meu nome, aparece várias obras, inclusive essa. Salvo me engano, o preço atualmente está em R$39, uma coisa assim, então um preço bem razoável, graças a Deus, para atender as necessidades aí da Mansão do Caminho. E ela também está disponível na editora Novo Ser. Então, basta clicar nesses sites de pesquisa de procura, editora Novo Ser, meu nome, Thales Tácito, que já aparece a obra e pode ligar direto lá também para aquisição. Lembrando que eu vou deixar duas aí para serem sorteadas, né, Donizete? Que ótimo. O Jesus professor está cedendo alcance dois duas exemplares e que serão sorteados para aqueles que curtirem o nosso programa. Então, aproveitem, curtam à vontade e concorram. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Me chamou muito a atenção a página 146, 7º capítulo, As 7 Dimensões Espirituais. Exatamente. Uma colocação que o senhor transcreveu de Isaac Newton, falando sobre Deus. E eu gostaria de ler. Do meu telescópio, eu via Deus caminhar, a maravilhosa disposição e harmonia do universo. Só pode ter tido origem segundo o plano de um ser, que tudo sabe e tudo pode. Isto fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Isaac Newton. Muito bonito, Gostaria né? dos seus comentários, É muito lindo, é emocionante, porque veja só, na década de 30, mais ou menos, 30 a 40, Chico Xavier escreveu com Egorina Cunha, a famosa Egorina Cunha, também obras maravilhosas, né? Tive o prazer de conhecê-lo. Teve prazer, né? Eu não tive esse prazer, mas a gente conheceu pelo livro. Escreveu duas obras importantes, Cidade do Além e Imagens do Além. São obras fantásticas. E nessas duas obras, o Chico, com ela, falou sobre o planeta Terra e as 7 dimensões que o planeta Terra possui. Que 7 dimensões seriam essas? A primeira, a mais densa, a que o mal predomina muito mais que o planeta Terra, para vocês terem noção, foi chamada de abismo, ou região subcrostal, nessa obra. Também é chamada nas regiões subcrostais de André Luiz. Depois, a segunda seria trevas, que se você pegar o capítulo 4, Numa Cidade Estranha, do livro Libertação, de André Luiz, coleção no mundo espiritual, com Chico Xavier, você vai entender um pouco mais das trevas. Aí depois, esses dois primeiros são chamados mundos primitivos, onde o mal prepondera de forma maior do que aqui. Dá para imaginar uma coisa dessa? Depois nós temos o mundo de prova e expiação, que seria a Terra, o planeta Terra, seria a terceira dimensão. Então temos abismo, trevas, Terra. Então a Terra ainda está melhor que o abismo e a trevas, né? Sim. Depois nós teríamos a quarta dimensão, que seria o umbral. E o umbral estaria subdividido em 3 outras dimensões, que é o umbral grosso, que é onde o André Luiz foi no nosso lar, pegando aquela situação mais pantanosa. Mais pesada. O que seria, vamos dizer, uma linguagem mais simples para o pessoal entender, o purgatório dos católicos, sim, onde a pessoa fica, vamos dizer, escoando toda aquela densidade que ela teve, a preponderação ao mal, etc. Dali, a pessoa vai, então, para um umbral médio. Quando ela toma consciência de si, igual o André Luiz tomou, lembra-se que ele ficou 8 anos. É um período gigantesco para tomar consciência, né? Até pela vida que ele levava, né? Desregrada, enfim, tudo que o filme mostrou. E aí o que acontece? Ele vai, a partir do momento que ele chama pela espiritualidade, tem a noção de um Deus, a centelha divina dentro dele se aflorece, o que acontece? Ele vai para um umbral médio, que seria um pronto-socorro espiritual, que tem vários lugares, em vários pontos da espiritualidade. E esse pronto-socorro espiritual, também na região do umbral, faz com que a pessoa, como ele ficasse naquele hospital com a cama que não tinha pé, que todo mundo foi impressionado,
Tem aquele episódio interessante da água, para não falar mal de ninguém, fica com a água na boca. Tem umas coisas lindas, né? No filme Nosso Lar. E dali, na hora que ele então restaura aquela lesão perispiritual que ele teve, como André Luiz tinha, pela bebida que consumia na terra, ele vai então para o umbral fino. Aí sim é uma colônia espiritual. Lembrando que o Nosso Lar é apenas uma colônia espiritual. Uma das colônias. Uma das inúmeras colônias que existem em todo o território nacional, no Brasil e no mundo inteiro. E ali localizada ali na região do Rio de Janeiro, né? Então todo mundo pensa que vai para o Nosso Lar, na verdade não é bem assim. E então isso tudo faz parte do umbral. Lembrando que 3/4, Donizete, olha que coisa interessante. Chico dizia que 3/4 das pessoas que desencarnam ainda ficam presas à psicosfera da Terra. Não consegue nem chegar no umbral grosso, médio ou fino, ou dependendo por suas obras, direto para o umbral fino. Às vezes se tem obras, né, de benemerência e uma casos vida... que existem. Que com certeza existem, que pessoas que só fazem o bem, né, e que evitam as más inclinações e fazem uma reforma íntima. Mas 3/4 ainda fica aqui. Então nós temos até agora, pelo que nós falamos, abismo, trevas, terra, umbral subdividido em umbral grosso, médio e fino. Sim. Aí nós passamos para a quinta dimensão, que era a mãe de André Luiz estava. Note que interessante. A quinta dimensão, que o Chico fala com a Egorina, seria a dimensão da arte, escultura e ciência. Onde estão grandes cientistas, artistas, tal, e pessoas das maiores caridades possíveis. E nessa quinta dimensão estava a mãe de André Luiz. Veja, a mãe de André Luiz, ela tinha que... ela já tinha passado pelo processo da segunda morte. Para quem não sabe, é a desintegração do perispírito. Não do corpo físico, mas preparação do perispírito para alcançar... Para alcançar as maiores elevações vibracionais, né, do planeta. Então ela teve que pegar de novo, fazer um processo de, vamos dizer, incorporação perispiritual, para que o perispírito então se fizesse aparecer na forma que ela apareceria, como era a mãe do André Luiz. E ele, como não tinha como subir, como que ele conhece essa dimensão dela? Através do corpo mental. Também muito tratado nas obras, uma filigrana de André Luiz, que fala sobre o corpo mental. Ou seja, um desdobramento pelo sono, não o corpo perispiritual, mas até porque não poderia subir lá, porque lá já não tinha perispírito, mas no corpo mental ele sobe para lá. Está um pouco profundo, mas a gente vai tentar usar uma linguagem mais tranquila para o pessoal por enquanto. Aí o que acontece? Depois dessa quinta dimensão, nós teríamos uma sexta, chamada Amor Fraterno Universal, e a sétima e última dimensão do planeta Terra seria diretrizes do planeta, onde estaria Jesus Cristo governando como governador da Terra. Como vários planetas têm os seus Cristos, né, como Chico já revelou isso, e o Jesus Cristo seria o governador da Terra. Então essas 7 dimensões foram tratadas nessa obra por Chico, por Egorina Cunha, e eu reportei cada trecho, cada pedaço de cada uma aqui, o que mais pegava no livro das coleções André Luiz, citando trechos, tal. Um grande membro que trabalhou muito tempo também na FEB, tem obras que escreve no Reformador, Mário Frigeri, que é o nosso poeta e escritor de Campinas. Aí tem uma obra chamada 7 Dimensões da Terra, as 7 esferas, né, que ele usa a expressão esferas da Terra, que é uma expressão que ele acha mais adequada, e está aí. Aí o que acontece? Olha que interessante. Recentemente, nós temos 2 grandes físicos no mundo. Stephen Hawking, que escreveu uma obra famosa, O Universo numa Casca de Nós, mesmo com todas as suas limitações, as dificuldades que passa, é um gênio da humanidade. E temos também o físico Michio Kaku, da Universidade de Nova York. É um físico teórico, um dos maiores do mundo, que está escrevendo sobre a teoria das cordas, ou supercordas. O que tanto um quanto o outro trabalharam e falaram? Os dois comentaram que as 7 dimensões do planeta Terra, elas realmente estão, só que o Michio Kaku chama isso de hiperespaço, a ciência, certo? Enquanto que o físico Stephen Hawking fala que nós temos, na verdade, 11 dimensões. Olha que interessante. Isso chama teoria das cordas, ou teoria M, que unificou a questão das dimensões que existem. 4 delas a gente consegue enxergar. Então, altura, comprimento, largura seria a parte espacial, né? O tempo, então nós temos tempo e espaço. 4, né? Considerando que o espaço tem altura, largura e comprimento. E a quarta dimensão, então nós temos 3D aqui no espaço, e a quarta dimensão seria o tempo. Bom, para 11 menos 4 dá quanto? 7, que cairia exatamente no que o Chico falou. Na obra, vamos ver se dá para mostrar para a câmera aqui, eu não sei se dá para a gente aproximar para a câmera.
eu mostro até o universo. Tem vários tipos de universo que existem, e entre eles existe esse aqui, chamado de universo paralelo. Que está na página? Está na página aqui da obra 112. Tá vendo? É um universo em cima do outro. Seriam as 7 dimensões da Terra. Chico Xavier, depois eles mostram mais, eles pegam a figura. Chico Xavier usou uma metáfora muito simples, que a ciência complica muito, para as pessoas entenderem. Demais, Chico Xavier falou metáfora da cebola. Você pega uma cebola, corta a cebola no meio, você vai ver que elas têm o quê? Círculos concêntricos nela. Cada círculo então começa, o primeiro deles seria o abismo, trevas, terra, umbral, quinta dimensão da arte, cultura e ciência, amor fraterno universal, que é a sexta, e diretriz do planeta. Isso seria o planeta Terra. Dali, passado dessa evolução, a pessoa iria para outras moradas da casa do Pai, onde evidentemente que ela fica mais sutil, dependendo do seu peso atômico, e aí ela vai então para planetas, para nebulosas e para, vamos dizer assim, para universos distintos, até chegar como espírito puro junto do Pai. É muito bonito, e isso mostra como que nós somos pequenos no caminhar da evolução, né? Porque nós temos praticamente, Donizete, assim, um ponto interessante que o livro aborda, 3 quedas. A grande queda foi tratada pelo professor Pietro Baldi na Grande Síntese. Essa grande queda é do absoluto, onde a gente estava no sistema de Deus e caímos aqui no antissistema que a gente chama de universo. Depois nós temos a queda média, tratada por João Batista Rustem, e que fala da nossa passagem pelos reinos da natureza, né? Passando pelo reino mineral, vegetal, animal, e tem até aquela frase famosa que dormita no, né, acorda no outro, enfim, aquela passagem importante, as nossas passagens, pelas vezes que eu trato muito bem na obra. E depois nós chegamos no tal do reino Hadok, no mundo Hadok, isso é importante. Depois de passar pelo reino, nós estamos no mundo Hadok. No mundo Hadok, a gente pode ter uma queda, que Rustem trata dela. Até as anteriores era de Pietro Baldi, mas nessa no mundo Hadok é exatamente de João Batista Rustem, contemporâneo a Kardec, que escreveu os 4 evangelhos. E nessa queda em particular, ou você vai para mundos fluídicos, ou você vai para mundos de encarnação humana. E quem vai para mundos fluídicos é porque não faliu na linguagem dele. Falir não no sentido pejorativo, mas no sentido de ter um livre-arbítrio exercido com mais propensão a Deus. Sim. E quem, em tese, falhou nesse livre-arbítrio, ou seja, ou pelo egoísmo, ou pela ambição, ou pela, sabe, qualquer coisa. Por uma das dificuldades existentes, esse espírito cai nessa queda chamada de queda média e vem para mundos de encarnação humana. E pode cair aonde? Aí depende da queda. Pode cair direto no abismo, vai começar do zero, pode cair já nas trevas ou da terra em diante, certo? E é interessante, porque tem essa proporcionalidade. E depois, por último, nós temos a queda menor, que é tratada por Kardec, que ele chama de círculos reencarnatórios, que eu coloco aí, que é aquelas reencarnações constantes no planeta Terra, e que a gente às vezes não entende por que a gente está na mesma família, com um pessoal que a gente não se dá bem, que às vezes aparentemente pode ser nosso inimigo, ou a gente não tem tanta afinidade com aquele tio, com aquela mãe, com aquele pai, com aquele irmão, por que meu pai me abandonou, por que a mãe, e tudo isso faz parte, mal sabe a gente, da lei de causa e efeito, nesses círculos reencarnatórios que Kardec muito bem falou no planeta Terra, que é um planeta de prova e expiação. Então, se nós estamos todos aqui, e evidentemente salvo exceções, que no artigo 111 do Livro dos Espíritos, que estão em situação de missão, os missionários, né? Evidentemente que nós estamos para evoluir, né, Donizete? E muitas vezes perdemos essas oportunidades reencarnatórias junto a esses familiares com os quais trazemos algumas dificuldades, sem resolvê-las, voltamos. Por isso essa volta constante. Reencarnatória. Volta e constante. Quando esse peso atômico, tal qual o professor colocou, é diminuído, estamos em condições de alçar voos, aí sim nós teremos a oportunidade de chegarmos a outras moradas da casa do Pai. Exatamente. E que é o caso da transição, onde a Terra, passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, que o senhor também trata. Você tocou num ponto maravilhoso, Donizete, porque realmente, o que é a transição planetária? A transição planetária acontece a cada 25.868 anos dentro de um estudo chamado Precessão dos Equinócios de Kardec. Eu tenho até uma palestra no YouTube que eu dei no Nova Era, no Centro Espírita Nova Era aqui de Guaxupé,
falando sobre essa precessão, como que funciona. Nós temos um movimento de rotação da Terra, de translação, a Terra girando em torno de si, rotação, 24 horas. Sim. Translação em torno do Sol, 365 dias, 364 e um pouquinho, e arredonda para 365. E temos a precessão dos equinócios, que a Terra está inclinada em 23 graus. Então essa inclinação, ela está para cá. Ela não está no eixo central, está inclinada a 23 graus. Essa inclinação ela vai devagarzinho, a cada 25.868 anos, segundo a previsão do Kardec, ela vai se endireitando, o que os físicos não conseguem compreender isso, que é contra a gravidade, né? Então ela vai se endireitando. E nesse endireitamento há um abalo sísmico da Terra. Então nós temos terremotos, maremotos, tal. E já foi até medido alguns aqui que realmente mudou o eixo da Terra. E Kardec previu isso. E nós estamos chegando nessa transição do mundo. Já passamos por essa transição em outras eras, com outras civilizações, tanto que a Atlântida, Lemúria, todos desapareceu. Chico fala isso, eu comento tudo isso aí na obra também. E passamos por várias raças da humanidade. Já tivemos 6 raças humanas. A 7ª agora são as crianças da nova geração. Por quê? Porque o planeta já não suporta mais. Agora, nós estamos no final, né, na parábola do joio e do trigo. O trigo vai ser colhido. Deixou crescer junto o joio com o trigo e agora chegou a hora de separar. E essa separação é exatamente o seguinte: pelo peso atômico, não é peso físico, porque se fosse peso físico eu também ia estar preocupado, né? Tinha que emagrecer correndo. Mas pelo peso atômico, né? Que o Kardec fala, se a pessoa tiver um peso muito carregado de maldade, crueldade, assassinatos, roubos, furtos, e não tiver se esforçado até o último momento, basta lembrar de São Dimas, né? O bom ladrão. Porque bom ladrão, que ele foi tão bom ladrão que furtou o reino dos céus, entre aspas. É uma brincadeira. Claro que ele teve que... Ele conheceu o paraíso, mas teve que voltar do zero e começar tudo na evolução. Mas pelo menos teve uma chance. Mas se a pessoa não se endireitar em forma nenhuma, não fizer a reforma íntima, não evitar suas más inclinações, segundo Kardec, ela iria para mundos inferiores. Em outras moradas da casa do Pai, pode ser até trevas e abismo, como outros mundos inferiores, correspondente ao que é hoje, prova e expiação, ou mesmo primitivo. Isso não importa, porque não é o mundo que importa, isso que o pessoal tem que saber. Mas é o espírito que tem que ser adequado àquele mundo, é o peso dele que vai levar para o mundo respectivo. Isso não é retrogredir o espírito. Porque tem gente que fala que isso aí estaria... Se ele sai do mundo... Não, se ele fala que sai do mundo de prova e expiação para o mundo primitivo, seria um retrocesso do espírito. E o livro dos Espíritos fala que não pode retroceder, mas não é. Porque o espírito continua com a sua capacidade intelectual e com a pouca moral que já tinha. Ele não vai perder isso. Menos moral. Mas ele vai para o mundo específico ao seu peso atômico. É diferente. A sua moral, não resta dúvida. E os que permanecerem na Terra vão receber a Terra regenerada. E olha que bonito. Herdarão a terra. Herdarão. Jesus Cristo fala isso nas bem-aventuranças, o maior código ético para a humanidade, fala o seguinte: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Eu falei, gente, mas eu sempre aprendi que era o céu, né? Por que eu vou querer herdar a própria terra? Porque a terra vai estar regenerada. A gente aprende a ver exatamente essa questão. E olha que interessante, Donizete, aqueles que ficarem aqui, então vão participar de um processo todo previsto no Apocalipse de João, em Marcos 13, Mateus 24, Daniel 9, previsto na Bíblia. Vai ter uma fase de tribulação, situações acontecem já mostrando que nós estamos no princípio das dores, não no fim ainda, mas caminhando aí pelas previsões apocalípticas. Por isso que eu dei aquela palestra específica que eu faço, até questão que a Geminas faça um link dessa palestra que está no YouTube, para quem tiver interesse nessa parte do Apocalipse, né? E o que acontece? Depois, previsão do Chico Xavier por volta de 2057, quando ele falou no programa Pinga Fogo na TV Tupi na década de 70, por volta de 2050, segundo Divaldo, 2057, segundo Chico Xavier, nós vamos estar então entrando nessa nova era, onde o mal já não vai preponderar, o bem já começa a preponderar, e o mais bonito, essas crianças que estão vindo de Alcione, estrela de terceira grandeza da constelação do Touro, como já vieram outros espíritos da época dos capelinos, né? Constelação de Cocheiro, essas crianças da nova geração, previstas por Kardec em a Gênesis capítulo 18.27, em uma mensagem sobre os espíritos da nova era, em obras póstumas também, essas crianças da nova geração, chamadas por alguns de índico e cristal, que eu diferencio bem na obra, é uma questão que não pode rotular, mas é apenas para ver as questões comportamentais. Essas crianças estarão, principalmente essas da última geração, até 2025 está prevista, 200 mil espíritos chegando aqui, são crianças que vão exatamente mudar a psicosfera da Terra, trazer a bondade, e os que são ruins vão para mundos inferiores. Aí sim o planeta consegue evoluir.
os que estão ainda em dificuldade, que ainda trazem a maldade, diminuirão, os que trazem a bondade crescerão, então... Vai haver um equilíbrio no planeta Terra. Então vai ser muito bonito. Ah, mas e se eu não chegar até 2057? Muitas pessoas me perguntam. Voltaremos. Ué, se não chegar em 2057, até nós temos a reencarnação aqui. Voltaremos. E segundo nossas obras, esperamos que herdemos a Terra regenerada. É o que a gente espera. E claro, nossos irmãos que vão para mundos inferiores também terão oportunidade de um dia voltar para a Terra, bastando que eles então... busquem os caminhos do bem, os caminhos de Deus. Agora, uma questão interessante que eu comento na obra, já que nós estamos fechando, faltando um pouquinho, uns 2 minutinhos, é que o Divaldo Franco revelou uma coisa muito interessante. Tem muitas revelações que estão na obra, nesse questionário aí, para ajudar as mães a receberem essas crianças da nova geração. Tem muita coisa. Eu tenho certeza que vocês vão me chamar, eu acredito que os ouvintes, os telespectadores, eu não sei como é que chama. Web telespectadores. Pessoal da internet. Da internet. Os internautas. Isso. Tenho certeza que eles vão querer mais curiosidade sobre essas crianças que estão chegando aí, porque elas chegam com uma linguagem própria, elas demoram muitas a falar, elas leem por telepatia o código de barra, como eu costumo dizer. Tem muita curiosidade nesse... Na verdade, elas não gostam muito de falar, né? Não gostam. Elas demoram a falar porque no mundo dela é mais pelo pensamento que eles transmitem as noções. São altamente inteligentes, mas tem umas dificuldades aqui no planeta, que o DNA deles é diferente, de como lidar com a alimentação. A parte dermatológica, carne, por exemplo, é um problema sério, porque tem rejeição. Rejeição a alguns remédios que têm corante, então gostam mais de fitoterápico. Então, a funchicória funciona muito bem, né? A Brilar, aquele medicamento fitoterápico, vai muito bem para elas, mas você põe coisas industriais, elas já rejeitam. Na parte pedagógica, elas não se adaptam a esse sistema que está atualmente, tudo tem que decorar, repetir, tem que ter métodos construtivistas, as escolas de Pestalozzi, Steiner, Waldorf. Então, é uma questão toda especial que o planeta Terra está recebendo e as mães não estão sabendo como lidar com essas crianças altamente intelectualizadas, que a partir de 8 meses, 1 ano, já mexe com iPad, iPhone, tudo. São geração iFilho, né, que a gente brinca. E o mais incrível disso tudo, para terminar essa conversa, quem sabe um dia a gente volta contando mais especificamente sobre essas crianças. O mais lindo, essas crianças estão trazendo um DNA diferente e esse DNA vai provocar mutações benéficas do ponto de vista genético, ao momento que elas forem constituindo família, filhos e tal, de forma que as doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson, câncer... O câncer, gente, desaparecerão do planeta Terra através da vinda dessas crianças. E a possibilidade de arrepiar. Uma vida mais longa, uma longevidade, uma vida maior e com menos dores. Porque essas doenças que eu falei aqui são doenças de mundo de prova e expiação. Se o planeta vai para mundo de regeneração, as crianças já estão mudando o biotipo. Então eu termino dizendo o seguinte, essas crianças da nova geração, da mesma forma que nós saímos do homem primitivo para o homem sapiens, nós vamos sair agora do homem sapiens para o homem da nova geração, o homem do mundo de regeneração. Essa é a mensagem de esperança que eu passo para todos vocês, pais, mães, avós, né, que vão receber essas crianças, os tios, parentes, que vão conviver com essas crianças, para que vocês acolham com muito carinho, leiam direitinho as características delas, as formas que elas não conseguem conviver com o mal, não conseguem bater em aluno, não conseguem revidar uma batida, eles não são trabalhados assim. Imagina o seguinte, imagina chegar aqui 200 mil espíritos até 2025, Donizete, iguais o Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? Chico Xavier, Gandhi, né? Mandela, todos esses grandes líderes, né? Da humanidade, missionários aí, né? Da humanidade e tantos outros, evidentemente, que, vamos dizer, promoveram a Terra para um mundo melhor. Essa é a nossa esperança e é isso que a nossa obra comenta do início ao fim, com um questionário especial, 33 questões sobre como lidar com essas crianças em vários aspectos, na alimentação, na saúde, na pedagogia e principalmente no amor, porque essas crianças exigem que os pais sejam presentes. Os pais não podem estar mais... Porque os pais de hoje, o que eles fazem? Eles dão muitas coisas para os filhos e não se dão. Uma certa compensação por não se darem. Dão compensação materiais, quando na verdade essas crianças não aceitam isso. Então é muito bonito, fica aí para vocês essa mensagem final de que o planeta Terra está vindo aí com uma grande mudança, uma mudança do ponto de vista sísmico, né? Uma mudança do ponto de vista realmente, previsões do apocalipse não muito agradáveis, mas em compensação é uma transição natural para que o mundo seja melhor, o mundo de regeneração, esses espíritos venham participar dessa mudança para que fiquem aqui e herdem a terra apenas os mansos e pacíficos, no sentido do bem, né?
Não que a pessoa tem que ser mansa no sentido de ser, vamos dizer assim, que o mundo confunde essa expressão com uma pessoa com tolice, aceita tudo. Não, no sentido de ser bom, propenso ao bem, evitar suas inclinações, más inclinações, e ao mesmo tempo fazer sua reforma íntima prevista lá no 919 e 919A de O Livro dos Espíritos, uma das mensagens mais lindas vindas de Santo Agostinho. Que maravilha. Bom, estamos encerrando, muito felizes pela oportunidade, agradecidos à sua presença. Eu agradeço. Agradecidos aos nossos internautas que estiveram conosco, deixando o convite para que estejam, que participem, que opinem, claro, que se utilizem passando e-mail, né, de todas as oportunidades que nós temos, que falem conosco, que sugiram temas, que se desejarem, e certamente desejarão, façam um convite ao nosso professor para estarem aqui conosco novamente, porque assim a gente vai ter algo a mais para convencê-lo de estar conosco, dentro das suas ocupações, achar um tempinho para aqui estar, certamente fará. E o nosso muito obrigado, o nosso desejo sincero de que a paz reine em todos os lares, nesse mês de agosto em que estamos realizando esse trabalho de agora, o nosso desejo de que todos os pais, em todos os lares, possam estar junto aos seus, felizes, cumprindo verdadeiramente o seu papel como pais, tendo ao seu lado os filhos amados e estando verdadeiramente ao lado desses filhos, no sentido presencial, emocional, de fortalecimento, de amparo, de sustentação dessa família tão necessária, porque na verdade a família é a célula básica da sociedade, como colocou Emílio de Carme. E se nós considerarmos que se essas famílias começam a se adoecer, a nossa sociedade se adoecerá. Mas se essas famílias estão sadias e cada vez mais sadias se tornem, a nossa sociedade sadia se tornará, e é o que nós esperamos para os próximos anos com o mundo de regeneração. Muito bonito. E eu aproveito o Dia dos Pais para dizer que aqueles que perderam seus pais desencarnaram e não vão estar com os pais presentes, eu faço uma adaptação de uma trova do meu tio-avô que dizia o seguinte: o Dia dos Pais para mim já não tem o mesmo brilho. Morreu aquele que dizia: Deus te abençoe, meu filho. Então que todos tenham uma bênção, sejam os pais aqui, os pais na espiritualidade, e que aproveitem bem o pai e a mãe, que como o Donizete muito bem colocou, a família é tudo, né, Donizete? É a base. A família é a base e faz a gente promover melhor para uma sociedade. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Deus os abençoe. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, Programa Jesus e Luz. Oferecimento. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir as ofertas que só a Loja do Ceará Materiais para Construção lhe oferece. Telhas, portas, tijolos, cimento, cal, areia, pisos de vários modelos e outros acessórios. A Loja do Ceará fica na Rua Borba Gato 556, no Recreio dos Bandeirantes. E o telefone é o 3551-6589. Ceará Materiais para Construção.